Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MyCast, aqui a sua comunidade, onde estamos sempre promovendo assuntos relacionados à saúde. E hoje estou aqui com convidados super especiais aqui, estamos aqui com o Bruno, também aqui com o Hercílio, onde nós vamos bater um papo super legal e vamos falar sobre neurociências. Então, vem com a gente. Hercílio, Bruno, muito obrigado por estar aqui. Eu queria que primeiro vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês, da experiência profissional. Vocês têm também um podcast, vários conteúdos relacionados a neurociências. Então, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente sobre a jornada de vocês mesmo nessa área. Muito obrigado pelo convite, estou feliz de poder participar aqui. Então, eu sou Hercílio Júnior, eu sou psicólogo, sou neuropsicólogo e sou fundador e diretor do Instituto Neurônios. Neurônios é um instituto transdisciplinar de ensino e pesquisa sobre o cérebro. E o Bruno é meu diretor e sócio, diretor de comunicação. E fala aí, Bruno, o que você faz? É um prazer estar aqui, né? A gente já tem se encontrado algumas vezes aqui para a gravação dos nossos podcasts também. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou Bruno Braga, né? Sou designer gráfico de formação e você pode se perguntar o que um designer está aí para falar de neurociência. E é uma coisa muito interessante porque, de fato, é uma área que ela é muito multidisciplinar e tem espaço para todos descobrirem, né, por onde acessar o cérebro para potencializar a sua própria área de conhecimento, né? Eu conheci o Hercílio ainda era responsável técnico, né, por uma grande instituição de reabilitação aqui em Goiânia, e a gente sempre foi muito amigo, a gente se conhece já desde 2008 e sempre trocou muita ideia, né? O Hercílio foi meu terapeuta por um tempo e, enfim, antes disso a gente foi muito amigo, foi meu terapeuta por um tempo, a gente sempre trocou muita ideia sobre essa área de atuação dele, né? Como ele lidava com alguns casos, né, muito complexos dentro dessa área de reabilitação. E num determinado momento da jornada profissional dele, enquanto ele compartilhava, ele recebia estagiários, né? E ele falava assim, nossa, o pessoal parece que o pessoal sai da faculdade cada vez mais cru, né? Sem saber como agir de fato frente às situações da prática clínica, né? Aí eu já tinha um histórico com o Hercílio também, que eu já fazia slides para ele, para apresentações, para muitos materiais que eu já tinha conhecimento, né, de como que era essa área dele. Eu falo, Hercílio, você é um profissional excepcional, você tem uma experiência muito grande, né? Eu já assisti várias palestras suas, você tem uma didática impressionante. Por que você não pega todo esse conhecimento, né, e compartilha ele de forma, né, envelopa Legal. isso em produtos e a gente começa a fazer cursos focados na prática, né? Porque de fato muitas vezes a faculdade ela é mais teórica, né? Eu acho que Muito técnica, né? e às vezes ela é defasada com o que está acontecendo no mercado, né? Às vezes o que você vê de testes e de coisas na faculdade, quando você chega na prática clínica, existem outros recursos mais atuais, né? E de fato, como você não viu isso na sua faculdade, você precisa de preencher essa lacuna de conhecimento. E foi aí que a gente começou a trocar uma ideia sobre fazer um instituto, sobre fazer algo voltado para profissionais da saúde também, né? E eu entrei nessa parte de comunicação e, sendo sócio do Hercílio, ele sempre me incluiu bastante nos processos, né, da empresa e de como a gente queria fazer isso, né? Eu visitei junto com ele vários eventos científicos sobre neurociência e reabilitação. Ele sempre compartilha comigo o que ele está lendo no que diz respeito a artigos, no que diz respeito ao que há de novo nas neurociências e como que a gente poderia apresentar isso de uma forma amigável para o público, né? Porque eu acho que o Hercílio é o cérebro, né? A cabeça, e eu sou aquele que torna isso Mais viável, a maioria acessível, digamos. Eu acessível. torno isso acessível ao grande público. Na verdade, assim, sempre uma boa ideia ou alguma questão mais complexa, ela precisa de uma comunicação facilitada. Exato. E aí você precisa do profissional específico, né? Então, não adianta nada eu ter um conhecimento, eu ter uma prática clínica boa, né? Mas eu preciso de alguém que consiga comunicar isso e falar das necessidades que a gente vê, né, dentro da atuação. Então,
o Bruno ele é o grande responsável assim hoje do nosso instituto por comunicar, né, ou trazer a imagem. O que eu mais gosto da profissão dele é que toda vez, por exemplo, que eu vou dar uma palestra ou que a gente tem eventos e a gente senta, faz um briefing do que eu quero falar, ele consegue criar uma imagem que traduz tudo que eu quero comunicar. Legal. E com um slide de uma imagem eu dou uma palestra de 1 hora, porque aquela imagem traz todos os gatilhos que eu preciso para lembrar do que eu quero falar. Então, falando aqui da nossa trajetória, né? Então, como neuropsicólogo, eu sempre, desde quando saí da faculdade, antes mesmo de fazer psicologia, eu iniciei assim, as minhas investigações, os meus interesses dentro da área da saúde, tentando entender melhor memória. Memória sempre foi um assunto, um tópico que me chamava a atenção. Então, eu queria saber como que as memórias influenciam na formação da personalidade, né? Qual que era o papel da memória na consolidação da identidade. E aí eu fui trilhando a minha faculdade, na época da faculdade, tentando buscar conhecimento que me respondesse isso. Dentro da psicologia, uma da teoria que mais me chamava a atenção naquela época era a psicanálise, né? A freudiana. Bem Freud. E comecei a estudar muito Freud, porque Freud ele tem uma das suas teorias principais, né, o foco que ele olha muito para a primeira infância, para as relações parentais, né? E a gente é uma memória, tudo em nós é uma memória. Se você senta com o terapeuta, você vai falar de memórias, boas ou ruins, né? Tudo isso influencia a tomada de decisão no futuro, né? Sim. E aí tudo em nós, o seu ciclo circadiano é uma memória, o seu corpo trabalha com memórias. Você tem memória para dor, memória muscular, você tem para tudo é uma memória. Só que aí, depois eu saí da faculdade, né, muito apaixonado pela essa teoria freudiana, né, estudando muito a parte da primeira infância. Mas, quando eu fui para a prática clínica, eu comecei a pensar, gente, Freud nunca foi psicólogo. De onde ele partiu para ele criar essa teoria? Ele estava olhando para o ser humano a partir do quê? E eu sempre acho que assim, todo profissional, né, quando a gente vai conversar com algum profissional da área da saúde, você precisa perguntar para ele de onde parte o olhar dele. Porque a gente é muito contaminado, né, pelas nossas escolhas, pelo nosso ambiente, pela visão do professor que você se apaixona, entendeu? Por aquele professor que te encanta. Mas, na verdade, você precisa de se descontaminar disso, porque quando você vai tratar alguém, você não vai... Não é você que leva para ele tudo aquilo que você acha que ele precisa. É ele que traz, ele que né? traz. E aí eu comecei a querer entender de onde Freud havia partido para criar aquilo. E Freud era neurologista. Então, ele estudou bastante o funcionamento cerebral, né? E foi observando essas correlações que ele criou essa teoria. E aí eu falei, me falta saber sobre o funcionamento cerebral. E aí eu fui buscar por esse conhecimento sobre o funcionamento cerebral. Dentro da minha área de atuação, a neuropsicologia era o que estaria mais próximo, que eu poderia me especializar de imediato para ter mais acesso a esse conteúdo. Então, para quem não sabe, quem é leigo está nos ouvindo, a neuropsicologia ela é o estudo da relação do funcionamento cerebral e o comportamento. É uma das áreas de especialidade da psicologia que acaba estudando, né, todo o componente de funcionamento cerebral e toda a relação que o funcionamento cerebral traz para o comportamento. E aí, a partir disso, vai surgindo cada dia mais perguntas, né? Que eu sempre falo que antes era uma pergunta como as memórias influenciam na formação da personalidade, agora é como as memórias se formam, como elas se criam, né? Sempre aprofundando. Qual é o conteúdo delas, como a gente traz esses conteúdos à tona, enfim, como a gente trabalha isso, como a gente esquece, enfim. E aí foi uma pergunta norteando outra, e eu sempre envolvendo cada vez mais com esses assuntos. E a gente acabou caindo nessa casa maravilhosa que eu chamo de neurociência, que é o lugar onde todas as ciências se encontram, tentando descobrir uma única coisa, ou um único propósito, ou um único objetivo. O que é essa caixa gelatinosa chamada cérebro, que é o nosso grande boss, nosso chefe principal. Então,
A minha trajetória veio um pouco disso, né? Assim, eu sou psicólogo, neuropsicólogo, mas um pesquisador sobre funcionamento cerebral e tento, na minha prática clínica, trazer, né, fazer um link entre o que tem de pesquisa, o melhor das evidências científicas para a prática clínica. É bem interessante isso que você falou de ser interdisciplinar, né? Ser muito abrangente a neurociência. Então, como que você poderia definir, que eu já entendi que é muito amplo, a neurociência, de uma forma assim, bem simples, para um leigo que nunca ouviu falar sobre isso, alguém que conhece muito pouco em relação à neurociência, de uma maneira assim, bem simples. O que é a neurociência? Então, a neurociência é a ciência que estuda o cérebro. Estuda o cérebro e o seu funcionamento, né? E aí, quando a gente fala funcionamento, a gente está falando de várias áreas cerebrais, que cada área sozinha não faz nada, mas em conexão com outras áreas e regiões do cérebro, produz o comportamento. Eu sempre gosto de explicar assim, um neurônio sozinho não faz nada, mas um agrupamento de neurônios, junto com outro agrupamento de neurônios, em outras áreas ou regiões do cérebro, se conectam para formar um comportamento ajustado e adequado. Então, você está aqui, você está me ouvindo, e você está processando o que eu estou falando, e você está concordando ou não, ou se lembrando de outras coisas. Ou registrando um novo conhecimento. Um novo conhecimento. Então, todas essas questões estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso diz respeito à capacidade que o cérebro tem de reagir ou responder aos estímulos. Tem uma máquina aí que está totalmente interligada com as suas áreas e regiões, produzindo, respondendo melhor a cada um desses estímulos e produzindo um comportamento ajustado. Então, o estímulo entra pelo ouvido, pelo som da minha voz, ele é processado e aí você... junto com esse processamento, você acessa as suas memórias para entender o que eu estou falando e ele devolve isso como comportamento, que nossa, isso é bacana o que você está falando. Você ouviu, entendeu, processou. Né? É uma codificação, decodificação. Então, tem áreas para processar tudo isso de forma bem detalhada. Então, a neurociência se ocupa disso, de tentar entender esse funcionamento cerebral, as áreas e as regiões, como elas se conectam e como elas se comunicam para produzir comportamento ajustado e adequado. E também quando há alguns eventos que acabam atrapalhando, né, esse funcionamento cerebral. No caso das lesões, né, o que acontece no cérebro quando uma pessoa leva uma pancada, por exemplo? Né? Ou quando ele tem um AVC, né? Ou então quando tem um atraso de desenvolvimento, que a gente fala um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, né? O que acontece com o cérebro quando tem uma paralisia cerebral? O que acontece com o cérebro quando tem algum evento que aconteceu que prejudicou o seu desenvolvimento e a sua maturação? Então, a neurociência ela se envolve tanto numa questão de descobrir o funcionamento normal, e que a gente fala típico, e também o funcionamento atípico. E o que eu complementaria, né? Por já andar com o Hercílio já há alguns anos, a gente acaba aprendendo alguns desses conceitos. Para falar dessa multidisciplinaridade, você pode falar, mas o estudo do cérebro quem faz não é o neurologista. O neurologista ele vai trabalhar, ele sabe profundamente sobre as estruturas cerebrais, como elas devem funcionar adequadamente. Agora, por exemplo, o fonoaudiólogo que trabalha com neurofuncional, por exemplo, ele vai estudar os caminhos do cérebro nos processos de audição e emissão de fala e de compreensão. Então, é uma coisa muito complexa também. O fisioterapeuta que trabalha com neurociência, né, que faz o que a gente chama de reabilitação neurofuncional, ele também vai estudar o que uma região que foi afetada por algum tipo de lesão, o que isso causou a nível motor e quais os caminhos do cérebro, né, para poder reabilitar. Porque não é só mexer... Se eu estou lá mexendo o músculo do paciente, mexendo a perna do paciente, mas eu não entendo como isso está a nível cerebral, eu posso estar fazendo um trabalho, né,
Que só vai prever uma atrofia, na verdade, mas não vai levar esse paciente à condição de executar sozinho. E da mesma forma, por exemplo, a neurociência comportamental, que hoje, você falou, né? Para quem nunca ouviu falar de neurociência, hoje eu acho que é quase impossível, porque tem neurociência em tanto lugar e tem muita gente até que está produzindo conteúdo se passando por neurociência que não tem nada a ver. Então, ele pode conhecer o termo, mas não o sentido real. Mas o que eu diria na questão comportamental, por exemplo, dentro do neuromarketing, que é uma área da neurociência que estuda tomadas de decisão em compra, né, a influência, às vezes, de cores nessa tomada de decisão, de gatilhos mentais para a decisão de compra, e que eles estudam isso para fazer comunicação... Isso aí eu tenho certeza que todo mundo já ouviu. Para fazer... Na verdade, só não é uma área da neurociência, é uma área do neuromarketing. É uma área do marketing que se apropria de conhecimentos de neurociência. E coloca para tentar entender o comportamento e coloca neuro na frente. Porque eu tô vendo isso em várias áreas, né? Essa parte de neuroeducação, neuromarketing. E de fato, neuroarquitetura. Quando o Hercílio fala que é uma casa de todos os conhecimentos, é porque, de fato, todas as áreas do conhecimento, a gente como pessoa, olha, eu atuo com qualquer pessoa, só de eu entender, né, no meu próprio relacionamento com outra pessoa, como ela funciona, que existe vários processos acontecendo, até a minha comunicação ela se torna mais efetiva, porque eu passo a entender que a comunicação não é mais só eu falando e o que o outro entendeu, não. Comunicação é quem fala, quem escuta, o meio que é propagado. Então você começa a forma, o tom, o veículo, né? Se é por escrita, se é por fala, se é por áudio. Então existem vários processos. Então a gente, conhecendo a estrutura cerebral, conhecendo que tudo isso é inerente a todo ser humano, você acaba se relacionando melhor, se você é atento a isso, né? Você se comunica de maneira mais efetiva. Enfim, todas as áreas podem se beneficiar. Na educação, se um professor entende melhor como são os processos de aprendizagem na sala de aula, quais são esses mecanismos, e se ele aprende lá que a afetividade ela torna os registros muito mais fortes no cérebro da criança, é um professor que está à frente de outros professores que não estão ligados no funcionamento cerebral no momento que está ensinando. Então, né, existem uma infinidade. Hoje, por exemplo, na arquitetura, né, você ouve falar na neuroarquitetura, mas o que é isso? É uma coisa que faz muito sentido. É a influência do ambiente, desse design do ambiente, em você. E a gente, de fato, é influenciado pelo meio que a gente está. Isso diz respeito à iluminação, aos materiais que são utilizados, cores, né? As sensações que a gente sente. E você entra num ambiente que foi projetado, vamos supor, a gente tem um instituto que é um centro de atendimento na área da saúde. Se a gente faz uma coisa que parece uma boate, a pessoa que entrar lá, ela não vai ter essa dissonância, essa incoerência. Né? Então, um ambiente que ele é projetado para um determinado fim, levando em consideração como ele afeta a percepção da pessoa a nível cerebral, né, tende a ser um ambiente muito mais efetivo no seu propósito ali também. Então, todas as áreas elas podem se beneficiar do conhecimento de neurociências e como isso se dá a nível cerebral. E é por isso que eu chamo a neurociência da grande casa, né? Eu falo que é o lugar onde todos nós nos encontramos, né? Porque eu sempre falo que não existe nenhuma ciência sozinha que é capaz de falar sobre todas as propriedades do existir. Existir é muito complexo. As relações são muito complexas. A psicologia não explica sozinho o existir, o comportamento. Existem várias teorias para falar sobre comportamento. Tem várias visões diferentes, né, de vários autores, como eles percebem os processos de relação, de relacionamento. A medicina, tão pouco. Né? A medicina está muito voltada para as questões anatômicas do corpo, mas sabe muito pouco das relações né, entre o paciente e o terapeuta, por exemplo, ou o médico. Isso até que eu ia mencionar, porque você deu o exemplo do professor, que quando ele tem uma afetividade ali com o aluno, torna o aprendizado melhor, né, mais eficiente. Então, eu penso, você falando, eu associei isso. Então, assim, um relacionamento interessante, assim, claro, e o profissional da saúde sabendo lidar com esse paciente, entendendo ele, a dor dele, o que ele está passando, essas coisas, saber como
traduzir para ele que esse é o melhor tratamento e explicar isso faz até que a adesão dele ao tratamento seja melhor. Né? Com certeza. Assim, eu sempre gosto de falar assim, em todo lugar que você é bem tratado, você quer voltar, né? Então, assim, você vai comprar uma coisa no lugar, se o vendedor te trata bem, você volta ali, você gosta daquele ambiente. Mas, se por acaso ele te trata mal, a gente também sai fora dali, né? Ou não é nem a questão, às vezes, de tratamento, mas se você se sente inseguro, sem informação completa, você fica com o pé atrás. Fica com o pé atrás. E hoje, assim, eu acho que existe uma falha muito grande nas nossas formações, em todas as áreas. Porque eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos um semestre de psicologia, de comportamento, né? Psicologia médica, psicologia para tratar as pessoas, para qualquer área, porque a gente lida com pessoas, né? E existe um estigma dessas profissões mais elitizadas, né? O médico acha que ele não precisa de saber relacionar, e né? às vezes nem de estudar. Ele nem de estudar. Estudou numa faculdade, já gastou ali seus 6, 7 anos até a residência. Acho que terminou na residência e não precisa mais. Essa semana eu recebi uma paciente, né? Não uma paciente, a filha de um paciente, que seu pai teve uma parada cardiorrespiratória e ela foi para um grande hospital aqui da nossa cidade, um hospital particular, é um hospital assim muito bem frequentado, vamos dizer assim, e que, enquanto o pai dela estava na UTI, ela estava sentada com o médico e junto com a psicóloga desse hospital, que disse para ela, olha, você precisa acostumar que seu pai vai morrer, tá? Ou então ele vai sair daqui e vai vegetar. Meu Deus. E eu queria que você assinasse um termo aqui, porque se ele fizer outra parada cardíaca, nós não vamos reanimá-lo. Tudo bem para você? O despreparo do profissional da saúde. A sensibilidade. Né? Nenhum. E a menina estava gestante, carregando um síndrome de Down na barriga. Nossa. Já era uma gravidez difícil para ela, estava elaborando tudo isso. O pai tem uma parada cardiorrespiratória, eles ansiosos por receber informações do estado clínico do pai, e eles chegam lá pedindo para ela assinar, porque se ele tivesse outra parada, não ia reanimá-lo, e que ela tinha que acostumar, porque ele ia morrer ou ia vegetar. Nossa. E que ia atrofiar, então não conhece nada de reabilitação, nada de prevenção dessas deformidades. Aí você vai assistir o seu pai definhar na cama. Disse isso, você vai assistir seu pai definhar na cama. Isso me machuca por dentro, assim, porque como eu sou um profissional dessa área da reabilitação e eu recebo pacientes de vários estágios, né, e tive minha atuação clínica desde a UTI até os quartos de reabilitação dentro de uma internação, no ambulatório, tem tanta vida após uma lesão, tem tanta coisa que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente. Aliás, até aquele que está no cuidado paliativo, totalmente desenganado, a gente precisa de olhar para esse cara com muito respeito pela trajetória, pela vida, entendeu? E que ele pode, sim, se desligar desse mundo de uma forma digna, né? Então, eu acho que falta muito humanidade nesses processos e também interesse, vontade de que você seja um profissional bom. Hoje em dia não se faz medicina por vocação, mas porque é um negócio muito bom. Um negócio lucrativo, é um status também. também. Eu atendi associada. muitos profissionais que assim não eram preparados para lidar nem com animais e estavam dentro de hospital. Eu posso dizer aqui, assim... coisas chocantes. Você quer ouvir coisas chocantes? Adoro coisas chocantes. Então, por exemplo, olha, eu já estive em plantões que uma pessoa, né, um paciente estava tendo uma parada cardíaca dentro do quarto, o médico passa na porta, olha para dentro do quarto, vê a loucura das enfermeiras tentando reanimar o paciente e fala, eu não ganho para fazer esse trabalho. Nossa. Eu não sou pago para ser plantonista. Não olha para a pessoa como uma vida. E sair do quarto. E sair ali, entendeu? Né? Como já tive momentos de estar junto com o médico e o telefone tocado, o lugar onde a gente estava, chamando, correndo para ele poder assistir um colaborador que caiu, estava no chão sangrando, e ele continuou digitando e falou, não sou plantonista, resolvo para lá. Como já tive experiências de ter sempre
avisar o médico, né? Passava no quarto sempre do paciente, falar, ei, vá até o quarto tal que o fulano está declinando, eu estou vendo que ele está tendo um declínio cognitivo. Esse paciente tinha hidrocefalia e eu comecei a perceber que ele estava rebaixando o nível de consciência, provavelmente a válvula não estava funcionando, e eu falando para ele, vai lá na casa, no quarto do paciente, vai lá, passa lá, segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira ele resolveu ir lá. Chegou lá, ele falou, olha, ele está muito mal. Eu falei, então, se você tivesse visto ele na segunda, que eu te pedi, né? E aí, quando ele estava registrando para pedir um exame de imagem para esse paciente, ele descobriu que o paciente tinha um convênio de saúde. Aí ele falou, nossa, vou dar alta para ele, que ele me procura no consultório, porque o convênio me paga melhor do que o hospital para fazer isso. Mercado total, né? E eu fiquei chocado de pensar assim, eu falei para ele, né, você tem coragem de fazer isso? Né? Aqui dentro você pode resolver esse problema, você vai mandar esse paciente com esse sofrimento para casa pensando em ganhar mais. Então, isso são poucas coisas que eu vivi dentro desse cenário. Então, assim, é uma coisa chocante. A área da saúde hoje é uma coisa chocante. Assim, não é só uma questão de tratar o outro bem, é o que você faz ali dentro. Como você se porta, que tipo de profissional é você? Você veio aqui para quê? Aqui você veio. Qual é a sua missão? Porque profissão sem missão não tem o menor sentido. Eu faço o que eu faço porque eu entendo que eu nasci para ajudar o outro, para tirar o outro de prisões, de cadeias, entendeu? Que a lesão traz, que as feridas emocionais trazem. Mas eu experimentei isso na minha própria vida. Eu sarei as minhas próprias prisões, não sozinho, também fui terapeutizado, também fui tratado. Hoje a gente faz psicologia, por exemplo, os alunos saem de lá, cada um mais louco do que o outro, nunca fizeram terapia e vai cuidar dos outros. Nossa. E você está lá fazendo especialização em psiquiatria, você lembra de todos os seus amigos que têm algum transtorno, você não tem nenhum, você não tem nada para tratar, entendeu? Nunca foram tratados. Então, hoje, as pessoas têm coragem de abrir um espaço de tratamento para cuidar do outro sem nunca ter sido cuidado. Então, a saúde hoje é assim. Então, assim, isso me choca. Porque eu acho que, por exemplo, o psicólogo ele precisa ser tratado antes de tratar. Deveria ser uma exigência da faculdade. Né? Então, assim, essas dinâmicas, eu sempre me pergunto, a que você veio? Qual é a sua missão? Entendeu? O que você entende por profissão? Qual é a sua posição diante disso? Porque quando o paciente chega, ele acha no seu imaginário que eu estou sentado em um lugar de saber, de achar que eu sei o que é melhor para ele. Agora, se eu olho para ele e vejo uma cifra, difícil, né? É aquela questão de... Ou olho para ele com um olhar de 20 anos atrás, quando eu me formei, que tem muito médico mais de carreira, assim. Isso que é muito mais difícil também. Que a defasado em conhecimento. Né? A gente tem enfrentado, porque a neurociência e as pesquisas estão muito avançadas. Então, hoje em dia, muitas coisas que a gente carregou no nosso entendimento, até meados de 2000, 2010, né? Hoje elas não se sustentam mais. Tem muitas coisas, muitas pesquisas novas, né? Então, tem um monte de colegas, né, dentro da área da medicina e também da psicologia, enfim, da área multidisciplinar, que quando surge alguma técnica nova, alguma coisa que já está experimentada, fala, não acredito nisso não, isso não existe, não tem evidência suficiente. Né? Não consegue avançar, né? E aí eu gosto, é bom a gente falar disso, porque assim... não sei se você tem o costume de ler bula de remédio, doido igual eu. Eu leio bula de remédio. Às vezes eu fico chocado de ver que tem alguns medicamentos que são prescritos assim de forma indiscriminada, que, quando você lê a bula, eles foram testados em 28 pacientes, 30 pacientes. Como que você pode generalizar um resultado desse? Tem efeitos colaterais terríveis. E as pessoas podem usar isso, né? Um exemplo simples é a dipirona, né? A dipirona em vários países é proibida. Proibida. Enquanto que aqui no Brasil é uso indiscriminado. Então. Tanto que se você for numa urgência aí, a pessoa vai te dar na veia. Então, assim, aí quando existem coisas com pesquisa, com, né, tanto respaldo científico para tanta coisa, aí aquele colega que não conhece, ele... Aí sim ele se preocupa com o nível de evidência. De evidência. Assim. E é ruim, sabe por quê? Porque a gente também tem uma
uma tradição de pensamento inconsciente coletivo, né? Posso dizer assim, de que a palavra do médico na saúde ela é a mais importante. E aquilo que o médico fala é obedecido, né? Assim, de forma assim, cega, até quase cega. Né? E aí, assim, como a gente está falando de reabilitação e de neurociência, é difícil você pegar um médico que sabe sobre isso, né? Desses processos, né? Então, eu sempre gosto de respeitar cada um no seu limite, porque eu acho que cada profissional precisa fazer o seu papel de qualidade. Se eu estou querendo fazer um papel que é do fisioterapeuta, eu tenho pena do paciente. Por quê? Porque ele não está sendo bem cuidado nem pelo olhar do psicólogo, e muito menos do físio. Não está tendo nem o fisioterapeuta e nem o psicólogo que está fora então, do papel eu acho dele. que assim, a gente precisa respeitar o lugar de cada um, porque cada profissional sendo competente no que faz, junto, ele consegue ajudar bem o paciente. Então, assim, precisa ter mais esse envolvimento da área multidisciplinar, né, dos profissionais da saúde se integrando para poder produzir uma única coisa, que é o nosso objetivo, melhora da qualidade de vida. Eu acho bem interessante isso que você falou, do despreparo, que todo profissional da saúde devia ter pelo menos um semestre de psicologia, conhecer ali um pouco como lidar com a pessoa. Eu tive dois exemplos bem diferentes, ambos com médicos. O primeiro, eu tomando uma medicação, esqueci e bati o carro, quase deu perca total, fui pro hospital, aquela coisa. E foi muito engraçado, hoje é engraçado, no dia eu não achei tanta graça. Fui pro hospital e aí eu fui atendida e foi um médico bem novinho me atender lá. Um médico antes já tinha me atendido, um senhor e tal. Falou, fica quietinha, não mexe e tal. Aí vem um rapaz bem novinho, assim, eu vi que ele era residente. Aí, quando as enfermeiras afastou um pouco, ele falou assim, olha, só para falar que tá todo mundo tranquilo aqui, mas tá todo mundo louco lá dentro, tirando o pessoal, porque eles acham que você arrebentou o baço. Você arrebentou o baço, em 5 minutos você vai morrer. Você não tá entendendo. Do céu. Esse hospital não tem suporte para você se você arrebentou o baço. E assim, eu sendo um profissional da saúde, eu entendi, eu olhei para ele e eu simplesmente comecei a rir. Porque eu falei assim, é despreparo total, assim. É de comunicação, né? Não, e é uma coisa simples. A enfermeira passou atrás dele, na hora ela olhava para ele com o olho tão aberto. Nossa, ela deve tá querendo matar ele. Matar. Então, assim, e esse dia eu falei assim, gente, é aquela coisa assim, não saber lidar com o paciente, que se fosse mesmo uma situação assim... Gente, olha a forma de... paciente só de susto. Assim, eu tive na minha casa vários exemplos assim, né? Então, meu pai teve 2 AVCs, e AVCs em regiões bem complicadas, né? AVC de tálamo, quem sabe o que é isso, sabe o quão grave é, né? E de dentro da UTI, assim, porque eu assumi tipo, a reab do meu pai já nesse momento, né? Eu ia para a UTI, queria saber tudo, queria ver os exames e queria ver o que estava acontecendo. E eles não gostam da gente ficar perguntando, né? Mas eu insistia e falava, eu preciso saber, eu quero saber, mas eu ouvi do médico, seu pai vai vegetar, né? Seu pai não vai fazer nada quando ele sair daqui. E, pelo contrário, saiu com muita dificuldade, com grandes perdas, mas a reabilitação tornou ele funcional de novo, né? Então, assim, a gente escuta isso sempre, né? Principalmente quando é criança, né? O que eu recebo de mães que chegam no consultório com os filhos que, quando ao nascer, o médico fala, olha, ele não vai fazer nada, tá? Esse aqui não anda, não vai falar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E hoje os meninos estão tão felizinhos, tão tudo adaptado, né? Claro que tem casos que, de fato, o prognóstico não é ruim, não é bom, né? E, de fato, não desenvolve. Mas, mesmo nesses que têm um prognóstico ruim, tem muita vida para ser vivida com qualidade, entendeu? Então, a questão não é nem só falta de preparo, falta de conhecimento também. Exato. O segundo exemplo é que foi totalmente oposto, quando eu tive um prognóstico bem ruim, mas o médico conseguiu passar isso de uma forma muito bacana, assim, de falar, olha, vamos trabalhar para que tudo dê certo, mas tem cuidado com as expectativas, mas vamos no máximo de reabilitação. E, assim, que ele conseguiu fazer esse preparo. Então, assim, vi que depende muito do profissional. Sim. Então, ali, eu não sei se é porque um tinha acabado de entrar e esse outro já é bem renomado, um médico muito... já acostumado também nessa área de dar diagnóstico para pacientes nessa parte de deficiência, essas coisas. Então, assim, eu tive os dois
os dois extremos ali que eu vivi. Eu falei, nossa, a importância de um profissional realmente capacitado para estar lidando com pessoas, né? Sim. Na faculdade de odontologia, eu tinha uma diretora que falava assim, a gente não é dentistinha que fica cuidando de boca, abrir obturação, fechar obturação. Tem gente ali, tem isso, pessoa. Maravilhoso. Então, você tem que olhar. Porque, por exemplo, quantas vezes você vai num dentista e eles fazem, por exemplo, uma anamnese do seu pescoço, ver se você não tem um câncer de garganta, algum linfonodo infartado. Quantas vezes? Isso não é rotina, né, na maioria dos consultórios. Nunca ninguém fez Nunca comigo, também. gente. Tô Exatamente. chocado. Então, E assim, vendo aqui o tanto que é sério fazer uma anamnese boa. essa questão de levantar a língua, porque às vezes quando dá o câncer então, lingual, gente, olha isso. dá embaixo da língua normalmente, é quando vê, já tá grande e tal. Então, assim, levantar uma anamnese bem feita, não é dente, gente, é uma pessoa. Então, tinha até alguns procedimentos de pessoa que tinha uma fobia de dentista. Aí alguns colegas já falaram assim, tem fobia, não vou perder tempo, anestesia, entendeu? Sedação. Então, assim, em vez de tentar também um tratamento interdisciplinar, que toda vez que a pessoa precisar ir num dentista, ela vai ter que ser com sedação para fazer uma limpeza. Então, assim, de tentar esse trabalho entre várias áreas. E isso eu achei bem bacana em relação à neurociência, né? Sim. Que é a casa de todos. Sim, a casa de todos. E assim, a gente não está aqui para generalizar, né? Para falar que a gente falou de muitos exemplos aqui negativos, mas a gente Falamos tem muita coisa bons boa. também, né? Tem muito profissional bom, muito profissional capacitado, né? Dentro da sua atuação, que inspira a gente, né? Eu tive o grande privilégio de ter grandes professores e profissionais que eu me relaciono hoje na atualidade, que são exemplos para mim, né? De como cuidar, de como olhar. E assim, o que mais me inspira, eu falo que eu tenho uma grande inspiradora e que eu devo a ela tudo que eu me tornei hoje, né? E se ela nunca vai ouvir isso aqui, porque ela não participa assim, das redes. Mas é uma médica e que me adotou mesmo, assim, ela é uma neurofisiologista e ela é psiquiatra também e fisiatra. Então, ela tinha essas 3 especialidades e eu sempre perturbava muito ela, né? Eu pegava os exames de imagem e falava, doutora, o que eu faço com isso aqui? Como é que eu converso isso aqui com o paciente? Porque eram casos tão graves e ela tão pacientemente me explicava a melhor maneira de eu falar, né? De como eu poderia pensar na reabilitação daquele paciente. Até que um dia ela falou, você quer mesmo aprender tudo sobre isso? Eu vou te ensinar como a faculdade nunca ensinou ninguém. E eu tive aulas com ela todos os dias da semana por uns 2 anos seguidos. E a gente sentava e a gente pegava os tratados de neurofisiologia, do comportamento, de neurobiologia do comportamento, e a gente ia estudando o funcionamento cerebral e a relação dele com o comportamento, e as doenças advindas disso também, as deficiências adquiridas ou não. Mas é uma pessoa que muito me inspirou pelo compromisso com o conhecimento. Então, eu acho que assim, a sabedoria ela traz humildade. Exato. Então, quanto mais você sabe, mais humilde você se torna. Por quê? Porque você entende que você não pode fazer nada por ninguém. Você não pode fazer nada por ninguém, você não muda a vida de ninguém. Mas se você tem conhecimento, você pode ser um instrumento para que esse processo de mudança ocorra. Legal. Porque não depende só de mim, é uma interação. Né? Por exemplo, às vezes o familiar chega dizendo, eu quero que o meu pai volte a andar. Ele precisa andar. Mas, às vezes, ele não tem essa capacidade. E eu não vou virar para ele e falar, ei, seu pai nunca mais vai andar. Eu sempre falo assim, você sabe o que seu pai tem? O que você sabe sobre essa lesão? O que essa lesão traz? Então, hoje, esse diagnóstico aqui está me dizendo que ele não é capaz de andar. O amanhã não pertence a mim e nem a você. Entendeu? Isso pertence a Deus. Eu acredito assim. Se ele quiser que seu pai ande, olha, ele pode fazer isso. Aí não é comigo. Mas o que depender de mim, eu vou fazer tudo por ele. Para que ele consiga alcançar esse objetivo. Então, assim, o conhecimento, ele te torna humilde diante
da problemática do existir, diante de todos os desafios que a gente tem de tornar alguém funcional. Porque, de fato, a gente não sabe. Porque quando a gente pensa assim, eu fiz isso com fulano e deu certo, com o outro fulano não vai ser igual. Não dá certo igual. Então, a gente não tem uma receita de bolo. Né? A cirurgia que foi tão bem sucedida do fulano, com o outro não é. Ele tem outros parâmetros, esse corpo tem outras deformidades. Quando você está com anestesia ali, ele começa a ter um outro tipo de reação, e você estava preparado para fazer a mesma cirurgia que você fez do outro. Mas deu tudo errado, deu uma parada cardíaca, esse cara morreu ali. Né? Ou então, por isso que eu sempre falo, a gente não sabe como. A gente tem cheio de teoria na cabeça, cheio de ideia, mas a gente tem que ir para o campo de ação. Aí é a humildade, entendeu? Para ver o que esse cara vai trazer, né, para nós e o que a gente pode oferecer e como eu vou conduzir o processo que nasce entre nós. Bem legal. E para irmos conduzindo para o fim, eu vou terminar com essa pergunta que é: para um profissional da área da saúde que deseja aprender um pouco mais sobre neurociências, o que você dá assim, de dica de começo a estudar por onde? Ou então uma boa referência de um livro, assim, para você ter os seus primeiros contatos ali, é melhor começar por aqui ou começar por um curso assim? O que você indica, assim? Então, eu acho que uma das coisas gerais, assim, tem um livro maravilhoso que é do Eric Kandel, e esse livro ele chama Neurociência e Comportamento. Então, Princípios de Neurociência, na verdade. Princípios de Neurociência. Ele já está, acho que, na 4ª edição. É um livro maravilhoso, muito explicado. Ele fala sobre todas as áreas cerebrais, quais são as interligações que essas áreas têm para produzir cada tipo de conhecimento, desde os órgãos do sentido a comportamentos mais complexos. É um livro muito bom, é um tratado bem grosso, mas que tem uma linguagem muito boa, muito bem explicado. Cursos tem muito, aí vai depender de qual que é o seu foco de atuação. Né? Mas eu sempre acho que, independente da sua área de atuação, entender a fisiologia, a anatomia, a neurobiologia é fundamental para que você, a partir desse conhecimento, construa a sua casinha de conhecimentos aí para atuação. E assim, puxando a sardinha para o nosso lado. Isso lado, que eu ia falar, em falar breve, um pouco sobre né, a gente é um instituto de neurociência e pesquisa sobre o cérebro. E em breve a gente vai estar com uma plataforma de cursos, mas Sim, hoje a gente tem alguns cursos. Legais. Hoje a gente tem alguns cursos que eles têm prática clínica também, então são cursos de técnicas e ferramentas específicas, mas em breve a gente vai ter uma plataforma mais aberta com conteúdos mais específicos. Quem é o público, assim? O nosso público a gente sempre trata muito de neurociência focado, né, na área multidisciplinar de reabilitação, né? Então a gente já fez curso, inclusive com professores internacionais, né, de neurociência, linguagem e cognição, que são áreas afins, cursos de estimulação transcraniana, né, que são técnicas de neuromodulação, que hoje em dia está bastante em alta e tem sido utilizado para o tratamento de diversos quadros clínicos, também com professores multidisciplinares, né? E também a gente tem um foco, né, e que a gente vai produzir bastante conteúdo sobre, bastante curso sobre, de neurociência voltado para a educação, neurociência e aprendizagem, né? Porque a gente acredita, né, e como missão aqui, né, de equipar mesmo profissionais, não só da saúde, mas profissionais de forma geral, com conhecimento sobre o funcionamento cerebral, a gente acha que a profissão e o profissional que mais impacta pessoas no planeta inteiro é o professor. E se a gente consegue formar bons professores que vão, né, que têm paixão pelo que fazem, que vão ensinar de forma efetiva, a gente impacta a vida de muitas outras pessoas. Processo em cadeia, né? Exato. Então, tendo a visão no aluno e nos milhares de alunos que aquele professor vê ao longo da sua carreira, a gente vai fazer conteúdos focados para neurociência e aprendizagem também. E em breve eu tô preparando um curso muito bacana que vai chamar Neuropsicopatologia, para a gente entender um pouco do funcionamento cerebral, como é o funcionamento cerebral típico e atípico, né? Como você pode avaliar isso, não restritamente para psicólogos.
Então, para qualquer profissional da área da saúde, tentar entender que tipo de... o que o comportamento desse paciente está me dizendo. É um problema neurológico, é um problema psiquiátrico? Para quem eu posso encaminhar? Né? O que eu posso trocar de figurinha com qual profissional? Né? Então, um pouco para entender mais essa dinâmica do funcionamento cerebral, mas voltado para perceber patologias, tanto de lesão quanto da área mental, né, de funcionamento mental. E para quem está nos assistindo que já é profissional, o Bruno já falou, nosso instituto é o Neuronos. Depois vocês procuram a gente aí nas redes. Deixar na descrição aqui. @Neuronos, que a gente conseguiu deixar redondinho recentemente. Então. E aí, lá nós temos cursos específicos que envolvem neurociência, mas para ferramentas para potencializar a reabilitação. Curso de estimulação transcraniana de corrente contínua. É uma ferramenta poderosa para a sua prática clínica, né? Então, você pode procurar informações sobre esse curso com a gente. Curso de neurofeedback, tem um monte de curso que a gente trabalha aí. Bacana. Muito bom, gente. Que prazer estar aqui. Uma mesa tão rica, com tantas informações. A honra é Nós que agradecemos. Acredito que isso foi bem bacana para todo mundo, todas as pessoas. Todas as pessoas precisam saber lidar com as outras, né? Então, entender esse comportamento cerebral, de como que funciona, isso é realmente muito rico. Então, muito obrigada, Ercílio. Muito obrigado, Bruno. E muito obrigada também por você que ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo aí, porque todo mundo precisa aprender a lidar com pessoas. Então, é isso. Até a próxima.